Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. O carro de luxo de um empresário é cercado por bandidos no Distrito Federal. Mas um militar que passava reagiu e os ladrões foram presos. A falta de vagas em creches do Distrito Federal. A Justiça pede multa de 7 milhões de reais do governo distrital por não cumprimento de decisões judiciais. No Rio de Janeiro, voluntários participaram de um mutirão de limpeza da praia de Copacabana. E ainda, no Recife, as lojas de artigos para as festas de São João já têm grande movimento. Sábado, dia 27 de maio. O Brasil TV começa agora. Um empresário do ramo imobiliário foi atacado por 4 bandidos à luz do dia no Distrito Federal. O carro de luxo dele foi cercado por outro carro e uma moto. Um militar passava pelo local e houve troca de tiros. O empresário tinha acabado de sair da oficina no setor H Norte, em Taguatinga. Ele estava voltando para casa por volta das 2 horas da tarde, quando foi obrigado a parar o carro, na pista que liga a QNL a Samambaia Norte, na altura do Hospital Regional de Samambaia. O Fiat Idea me abordou e me parou. Aí veio uma moto com dois meliantes, né? Atrás. Foi esses 2 meliantes, só vi um também. Eu só consegui ver um, que aí a movimentação tal, eu só foquei em um, que é o que estava com a arma na minha frente, que botou aqui. O militar que passava pelo local viu a situação, desceu do carro e atirou contra os bandidos. Quando eu abri a porta do carro, foi a hora que começou uns estalos, uns tiros, um monte de tiro. Aí eu saí, quando eu saí do carro assim, aí parece que abriu um espaço, eu peguei e saí correndo, passei e atravessei a rua. De acordo com a polícia, na troca de tiros, um dos bandidos, de 24 anos, foi atingido por um tiro de raspão no braço. Ele foi socorrido pelos bombeiros e em seguida foi preso em flagrante. Além dele, a polícia conseguiu localizar e prender outro envolvido, um homem de 20 anos. Segundo o delegado, os homens presos têm passagens anteriores pela polícia e vão responder por tentativa de latrocínio contra o empresário e tentativa de homicídio contra o militar. Se condenados, podem pegar de 10 a 30 anos de prisão. Mas a polícia ainda procura por outros 2 envolvidos, os homens que estavam no Fiat Idea preto que fechou o carro do empresário. Os elementos foragidos também são jovens, segundo as investigações apontam até agora, moradores aqui de cidade satélite próxima aqui de Samambaia e que já estão sendo procurados pelas equipes aqui da nossa delegacia. Um deles portava um galão de gasolina dentro de uma mochila que a gente não afasta a possibilidade desse material ser usado posteriormente para, quem sabe, a execução da própria vítima. A polícia de São Paulo procura o motorista de um pequeno caminhão que arrastou e matou um frentista na zona leste da capital na quinta-feira. Ele já foi identificado. Segundo testemunhas, o homem arrancou com o veículo do posto de combustível porque não queria pagar R$100 depois de abastecer. Magno Inácio Gomes foi identificado pela polícia como o motorista que arrastou e matou o frentista Odair Loureiro. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo repórter cinematográfico Abraão Cruz mostram o momento em que o caminhão arranca. O frentista, que estava com o braço apoiado na porta, fica pendurado na janela. Segundos depois, o motorista foge na direção contrária. Isso foi na rua Capitão Pacheco e Chaves. O caminhão foi encontrado em Caieiras, na região metropolitana, pela polícia. Mas nada de Magno, que continua foragido. A mãe dele disse aos investigadores que suspeita que o homem tenha entrado em um surto psicótico. O caso foi registrado como roubo seguido de morte e o delegado pediu à justiça a prisão temporária do suspeito por 30 dias. A pena para o crime de latrocínio é de 20 a 30 anos de prisão. Odair tinha 66 anos e vivia na região da Moca, perto do posto em que trabalhava. Os vizinhos ainda não acreditam no que aconteceu. A gente viaja, ele estava sempre prestando atenção na casa da gente, eu na casa dele, sabe, se tinha algum recado, passava pra gente. Ele é uma pessoa excelente, pai de família. Meu Deus, eu estou chocada com o que aconteceu. No Paraná, a BR-277, principal acesso ao litoral e ao porto de Paranaguá, ficou totalmente bloqueada por mais de 6 horas por causa de um acidente. O congestionamento passou de 18 quilômetros na BR-277 entre Curitiba e o litoral do estado.
Isso depois que um caminhão carregado com óleo vegetal derivado de soja tombou no quilômetro 42, um trecho de serra. A pista na descida ficou completamente interditada para a retirada desse veículo. O motorista do caminhão não se feriu. Esse trecho da BR-277 é a principal ligação para o porto de Paranaguá, um dos mais importantes do país. Caminhoneiros que precisam cumprir horário para a entrega da carga acabam se atrasando. Eu tinha que descarregar o container ainda hoje e carregar um cheio no porto. E tinha horário para chegar? Tinha horário. Outros motoristas que estavam indo para o litoral do estado passar o fim de semana tiveram que fazer o retorno e achar caminhos alternativos. Mais de 14 mil crianças aguardam por vagas em creches do Distrito Federal. E nessa semana, a Promotoria de Justiça ajuizou uma ação cobrando do governo do Distrito Federal uma multa de mais de 7 milhões de reais. É porque decisões judiciais exigindo providências não foram cumpridas pelo governo. A Graziela está desempregada e procura vagas para as 2 filhas gêmeas em creches do DF há mais de 5 meses, mas não consegue. Sou mãe solteira, só eu e elas 3. Minha mãe mora no Nordeste, não tem quem está me ajudando assim. E eu preciso muito dessa vaga na creche para me procurar um emprego, porque já aconteceu de eu mandar currículo, perder a entrevista por não conseguir deixar elas. Assim como a Graziela, outras milhares de mães aguardam por vagas para os filhos em creches no DF. Segundo a Secretaria de Educação, mais de 14 mil crianças estão na lista de espera na rede pública. O maior problema está no Maternal 2, que atende as idades de 3 a 4 anos. São 3.200 crianças que não conseguiram ser matriculadas ainda. Agora, a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, a Proeduc, ajuizou uma ação cobrando uma multa de mais de 7 milhões de reais do DF. O pedido de punição é por causa do descumprimento de decisões judiciais que determinaram a garantia de vagas para todas as crianças da educação infantil. Essas decisões já transitaram em julgado, ou seja, não é mais possível recorrer. Na ação civil pública original, a Proeduc pediu a intimação do governador Ibanez Rocha e da secretária de Educação, Elvia Paranaguá, por causa de uma decisão de 2018 do Tribunal de Justiça, que também condenou as autoridades responsáveis ao pagamento de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento. O direito à educação infantil é garantido pela Constituição e a aplicação não depende de lei ou regulamentação. Além da multa, a Proeduc também reforçou que o GDF deve cumprir a determinação e ofertar vagas em creches a todas as crianças menores de 5 anos. Desde o ano passado, a Paula tenta colocar o filho de 1 ano e 6 meses em uma creche da rede pública, mas sempre tem a mesma resposta: não há vaga. Por isso, teve que matricular o pequeno em uma particular, comprometendo metade do salário mensal. Segundo ela, a fila de espera só aumenta e a esperança de conseguir uma vaga diminui cada vez mais, mesmo com a construção de uma nova creche ao lado de casa. O valor da obra, quase 6 milhões de reais. Tenho certeza que a pontuação, mais uma vez, vai me deixar de fora. Eu tendo que entrar com medida cautelar, eu tendo que acionar a justiça, gastar com advogado, gastar com processo jurídico, para colocar o meu filho na escola, que é direito dele. Eu vejo que o governo se sente prestando um favor para a mãe. A Secretaria de Educação do Distrito Federal disse que está construindo novas creches, vai estender o cartão creche e abrir o edital de chamamento público para unidades parceiras. A Procuradoria-Geral do DF informou que ainda não foi intimada. Alunos de graduação e mestrado da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco ganharam um prêmio nacional no campo da tecnologia. Eles criaram um aplicativo para levar diversão e educação a crianças que precisam ficar internadas para fazer tratamento médico. Matheus está no 7º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Adélia é doutoranda do programa de pós-graduação em enfermagem. Os dois participaram da criação de um aplicativo em fevereiro deste ano, o Navegbook, que foi pensado para crianças hospitalizadas. Histórias serão contadas por meio da tecnologia. A proposta do aplicativo é ensinar
né? Ensinar e orientar. Então, o letramento em saúde infantil, ele vem trazer para a criança esse contexto de hospitalização, né? Então, a gente também vai dar voz à criança para ela se expressar o que ela está sentindo e, ao mesmo tempo, o profissional de saúde também vai orientar e ensinar o que está acontecendo naquele ambiente de hospitalização. Os contos lúdicos baseados em livros infantis foram reproduzidos no aplicativo em formatos de vídeos, áudios e imagens. É educação e diversão. O Dr. Tom disse que eu precisava passar por uma cirurgia. Depois dela, a dor sumiria. Mirelle mora em João Pessoa. Ela quem deu voz às narrações. Foram os próprios estudantes que criaram as histórias. Foi uma experiência imersiva muito significativa de aprendizado. Como a nossa equipe é toda de saúde, a gente não tem tanta capacitação em modelos de negócios, em programação, então a gente se dividia em quem vai fazer o protótipo, quem vai fazer essa etapa aqui. A gente também, né, cada um criou a sua própria história para poder fazer as validações, a gente ia no hospital para testar com as crianças. Com o aplicativo, os estudantes venceram a 11ª edição do concurso Campus Mobile na área de saúde, realizado pela Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Claro. A professora Vanderleia Marinos orientou o projeto e também se sentiu premiada. Vê-los conseguir esse prêmio é como se fosse um prêmio diretamente meu também, né? De vê-los progredir na profissão, de ver evoluir, né, no programa de pós-graduação, tanto na pesquisa como na inovação. Então é um sentimento muito bom. A competição recebeu 182 inscrições de 21 estados brasileiros e selecionou 6 projetos de aplicativos em diferentes áreas. O prêmio é uma viagem de imersão ao Vale do Silício, um dos maiores centros de tecnologia e inovação localizado nos Estados Unidos. Eles estão tirando o passaporte para a viagem que está marcada para a 2ª semana de setembro deste ano. Nós tivemos essa grande surpresa e nós estamos muito animados, né, para ter essa experiência também de imersão no Vale do Silício. Né? A gente não esperava, mas assim vai ser algo muito importante também para a gente dar seguimento ao nosso projeto. O aplicativo Navegbook ainda não está disponível para smartphones. A previsão é que ele esteja nas lojas de aplicativos até o fim do ano. O que a gente espera é assim, diminuir um pouco do sofrimento das crianças que estão hospitalizadas, né? Esse é o nosso principal objetivo. A criança, quando ela está hospitalizada, ela perde a sua principal atividade do seu dia a dia, que é o brincar. E aí a gente quer trazer um pouco desse brincar e um pouco dessa beleza para as crianças. Mais de 150 bairros de Goiânia vão ficar sem água a partir de amanhã, por causa de uma obra de manutenção da rede de captação no estado. Olá, amigos do Brasil TV. O sistema João Leite vai passar por manutenção nesse final de semana. A obra é em uma adutora que já está em operação e é para duplicar o volume de água tratada que abastece a Grande Goiânia e também a Aparecida de Goiânia. A água vai ser desligada neste sábado e só deve voltar no domingo à noite. Livi Costa para o Brasil TV. Voluntários fizeram um mutirão de limpeza na praia de Copacabana para mobilizar e conscientizar os cariocas sobre a importância do descarte correto de resíduos nas praias. Hoje, o passeio na praia de Copacabana foi diferente para o Matheus, mas não deixou de ser divertido. Ele veio com o avô e com um monte de amiguinhos da Escola Municipal Benedito Ottoni, no Maracanã, catar resíduos. A gente tem que ajudar a natureza para deixar a natureza limpa, não deixar ela suja, porque senão os animais podem morrer. Tem que deixar ela bem limpa, a água, não pode deixar ela morrer, porque os bichos é muito importante para a gente. Essa galerinha toda se juntou a voluntários de diversos bairros do Rio para participar do mutirão de limpeza. A iniciativa é do projeto Recicla a Orla e também do movimento Plástico Transforma, que querem conscientizar a sociedade sobre a importância do descarte correto de resíduos. A nossa ação como Movimento Plástico Transforma é trazer conscientização para as pessoas. Então a gente quer levar um monte de gente, a gente está esperando pelo menos 60 voluntários aqui hoje, todo mundo uniformizado, para justamente chamar a atenção das pessoas para não descartarem corretamente os seus resíduos. Eu, Maria e Ana Beatriz estamos o quê? Preparadas para poder botar a mão na massa. E o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está procurando, gente? Catando lixo reciclável. O que você já conseguiu aí? Mostra pra mim. Eu já consegui pedaço de madeira, uma tampinha, pedaço de
Também é plástico e... Tem até uns fios aí, né? tem pedaço de fio com arame. Pois é. E tudo que a gente conseguir aqui, né, meninas, vai ser reciclado, vai voltar para a cadeia de produção, porque tudo se transforma. O relatório da ONU diz que ações como essa podem ajudar a reduzir a poluição plástica em 80% até 2040. A gente vai retirar esse material daqui, vai fazer uma triagem desse material, separar por grandes grupos. Esse material triado, ele vai para o nosso galpão, o Galpão Recicla Orla, que faz a separação, a manufatura do material, e ele é vendido direto para a indústria, para que a gente tenha a certeza de que todo esse material retirado está sendo feita a reintrodução na cadeia produtiva. A gente fala agora do maior evento do Centro-Oeste em devoção a Nossa Senhora, que acontece em Goiânia. São cerca de 15 mil pessoas reunidas no ginásio Goiânia Arena, com uma grande programação. Olá, boa noite. Ocorre em Goiânia, neste sábado, a 7ª edição do Totus Tus, maior evento católico do Centro-Oeste dedicado a Maria, Mãe de Jesus. Milhares de pessoas lotaram as arquibancadas do ginásio Goiânia Arena para acompanhar o evento. A programação começou à 1h da tarde, com palestras, terço e shows musicais. A cantora Lia Soares foi quem ministrou o momento de louvor durante a entrada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, símbolo do Círio de Nazaré. A imagem chegou a Goiânia nesta sexta-feira, trazida de Belém do Pará. O termo latim Totus Tus significa tudo seu, uma alusão à devoção total a Jesus por meio de Maria. A festa católica está prevista para terminar por volta das 8h da noite, com o show do cantor Tiago Bravo. Bruno Mendes, para o Brasil TV. A seguir, o Festival do Ora Pronobis em Sabará. Há 25 anos, o evento serve pratos típicos feitos com a planta. O Brasil TV de volta falando de festa junina. No Nordeste já tem cidade com eventos e por conta dessas festas, o comércio e escolas de dança estão movimentadas na capital pernambucana. Nessa escola, na Caxangá, a turma tá cheia. Gente que está começando agora, como o Marcos, que resolveu não ficar mais sentado numa festa. O forró era uma coisa que sempre me inquietava, né? Sempre quando eu estava numa festa, eu via o forró tocar e sempre ficava ali um pouco inquieto na cadeira querendo dançar, mas aí ficava com aquele receio de não executar um passe bem feito, não saber o que demonstrar. Então, aí decidi pesquisar uma escola para começar, né? Aprender um passe, aprender uma interação. E desde lá venho para cá, aprendendo, conhecendo, me integrando, fazendo parte dessa família aqui. A aula é bem preparada para receber as pessoas que têm aquele medo, que têm aquele receio, que têm vergonha mesmo, para a gente tirar essa vergonha, tirar esse medo e aí sair desenrolando. Aí quando chega no São João já está preparadíssimo. E mesmo quem sabe muito e domina o salão, pode aprender mais. Chega uma hora que a gente cansa de 2 palavras para cá, para frente, para trás, e aqui a gente se solta, balança e gira e confia no outro e vai, sente a música com mais intensidade. E para fazer bonito nas festas, tem que caprichar também no visual. O comércio que se especializa em festas juninas aproveita e muito esse período. Nessa loja de tecido, no centro do Recife, 6 funcionários devem ser contratados até o São João. O estoque também foi reforçado. O público está bastante animado, eles estão bastante empolgados e comprando, vêm para a loja, aqui eles quando vê a nossa variedade, eles ficam realmente surpresos com a quantidade de xadrez, de chita, de fita, de linha, de elástico, botão, agulha, viés, por aí vai. Se o cliente gostou dos tecidos, mas não faz ideia do que fazer, tem o serviço da figurinista. A gente está, assim, muito motivado, porque é o primeiro São João depois da pandemia, praticamente, né? Aí todo mundo está à procura de vestidos juninos, de xadrez, de chita, tá uma, assim, como é que eu vou dizer, uma explosão. Em São Paulo, começou às 5 da tarde a 18ª Virada Cultural. São mais de 500 atrações em 12 palcos espalhados pela cidade. Tudo de graça. O evento liga uma ponta a outra da cidade, transformando cada cantinho da capital paulista num grande show com muita arte e cultura.
Sabará recebe neste fim de semana a 25ª edição do Festival do Ora Pro Nobis. Tem muita apresentação de cultura popular, atrações musicais e, claro, pratos deliciosos feitos com a planta. O trabalho começou bem cedinho, às 6 da manhã. Quem ganha a vida trabalhando com os alimentos da horta capricha na hora de executar as receitas. A planta que é colhida no quintal passa por um processo cuidadoso de triagem e lavagem, para garantir a boa qualidade dos pratos. Já aqui na cozinha, o talento e a criatividade se somam aos demais ingredientes, para que os clientes tenham uma experiência única à mesa. A dona Iara tem um restaurante há 24 anos e criou nesta semana o prato Quintal Ciscado, com galinha velha, milho e Ora Pro Nobis, para celebrar o festival. É uma forma de você estar diversificando e usando o que você tem em casa. Às vezes você nem tem a galinha, pode usar, comprar o frango ou a galinha e usar da sua criatividade. O milho, a gente vai ali no sacolão e compra, não tem problema. E o Ora Pro Nobis realmente é uma planta mais complicada para você ter em casa, mas bate na porta do vizinho, principalmente aqui no Pompéu, tem muito Ora Pro Nobis. Ao todo, são 15 variedades com a hortaliça. Tem pratos feitos com frutos do mar até carne vermelha. Os vegetarianos também podem aproveitar as delícias feitas com Ora Pro Nobis, que é a marca registrada do bairro Pompéu. E fortalecendo o Pompéu como destino turístico, né, que o bairro que recebe visitantes durante todo o ano, todo fim de semana, com seus restaurantes, né, e a gente pode falar que realmente o Festival do Ora Pro Nobis consolidou o Pompéu como o principal destino turístico de Sabará. Tem espaço também para os pequenos, que se divertiram bastante. Uma das atrações é a Cozinha Kids. O algodão doce é muito doce. O sorvete é de Ora Pro Nobis e também tem bolinha de doce. É muito gostoso. Ninguém duvida. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Você sabe, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você, um ótimo dia.